Voltamos agora com uma entrevista, uma conversa muito produtiva, muito bacana, com duas meninas super leitoras e elas vão contar um pouco da história delas para vocês e da história dos livros que elas estão lendo. E eu tô falando com Raíssa a Raíssa e a Beatriz. A Raíssa e a Beatriz. Me contem, Raíssa, como é essa história de leitura para você? Quando que começou? Como é que foi? Se alguém chegou e te obrigou a ler? Como que foi? Começou quando eu era pequena, assim que eu aprendi a ler. Eu também fui muito influenciada pelos meus pais e também pelo bando da leitura que eu participava. E aí isso me encantou, me despertou o interesse em leitura. E quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui gostando. E eu acho, como eu vou dizer, magnífico, porque é uma coisa muito, muito bom. É quase indescritível, né? Porque você pega o livro, você viaja, você quer outro. Eu sei por mim, eu sei exatamente as sensações que vocês têm de leitura. Porque também era uma devoradora de livros, sou ainda. Com o tempo a gente tem uma tendência a querer ler outros livros, a ter necessidade de ler os livros técnicos, por causa dos cursos que a gente vai fazendo. Mas nada como um livro, um romanção, assim, que você viaja, que você se mistura com os personagens, fica sabendo da vida deles ali, fica torcendo, né? Que tudo dê certo e às vezes não dá, fica com raiva, dá vontade de jogar o livro longe, depois volta, tá bom, fica de bem com o livro, né? Acontece isso? Sim, é um amor com o livro e daí é uma viagem toda. E os livros, qual o livro que você está lendo agora? Eu li esse aqui, do John Green, que é Tartarugas até lá embaixo. E ele fala sobre mais um romance adolescente, digamos, e sobre problemas que a maioria dos adolescentes tem. E aqui também ele cita alguns poetas, Shakespeare, por exemplo, e fala muito de astronomia e de coisas que os jovens hoje em dia vivem. E eu também eu li A Coroa da Kiera Cass, que é uma coleção de 6 livros, se eu não me engano, e esse é o 5º, que fala sobre um príncipe que seleciona 35 garotas para escolher uma para ele se casar. Uau, quanto fada! E aí? E aí aí tem uma moça que é a América e ela não queria de jeito nenhum participar da seleção e acaba que ela é entrando e acontece muita coisa legal e é muito interessante. Aí esse aqui já é da filha dela, da América. Nossa! Aí ela também faz uma seleção e com 35 garotos para escolher um para ser o príncipe. Tá certo, o que é isso? Não é? Vamos ver isso também. Agora, só porque sempre tem que o príncipe escolher a sua futura esposa, né? Vamos abrir aí, né? Bacana. Olha só que joia esse livro. Eu confio muito nessa criançada, nessa adolescente que são leitores, porque é um mundo diferente, é um mundo onde elas vão poder acrescentar mais com outras intervenções, com outras interferências também, né, de outros autores, né? E você? Eu A Beatriz. tive muita influência da minha mãe para mim ler e quando eu era pequena, mas quando eu fui crescendo, eu sempre via minha irmã lendo muito e eu acabava pegando os livros dela para mim ler, tanto que tinha muitos livros que eram a base para filmes que eu acabei lendo por influência da minha irmã. E daí, quando eu ia ver o filme, eu preferia muitas vezes o livro. Cite um assim, que a tua irmã estava lendo, que era de filme, e você ficou em dúvida. Eu vejo o filme e achou melhor. Eu li a saga Crepúsculo. Toda a saga? Toda a saga. Toda? Você já leu também a saga? Já li. Toda aquela livraria lá? E eu preferi o livro do que o filme, porque o livro te dá uma liberdade para você imaginar toda a cena. E com o filme você acaba não tendo toda essa imaginação, porque já tem algo pronto. Porque quando a gente imagina o livro, você está imaginando com a tua história. Né? Já o diretor está imaginando o livro com as possibilidades que ele tem, com o recurso, muitas vezes,
eles usam muito o recurso da tecnologia, né? Hoje em dia tá uma coisa incrível. E quando você imagina o livro, você imagina com a tua vivência. Né? Você vê o teu príncipe, você vê a tua princesa, você vê o teu vampiro, né? É assim. Nem sempre. Às vezes os vampiros que vocês imaginam são bem mais bonitos que aqueles vampiros dos atores ali, né? E também de poesia. Vocês duas gostam de poesia? Eu gosto de poesia bastante. Que autor mais ou menos que você gosta? Eu gosto bastante de Shakespeare, Aqui dos nossos brasileiros. Dos nossos brasileiros, Você tem preferência? Eu gosto de Edith Tozeto. Aqui a Edith Tozeto é uma autora daqui da nossa cidade. E os outros mais conhecidos? Eu gosto de bastante, assim, eu não tenho nenhum favorito, assim, que eu sempre tô lendo vários. Cecília Meirelles. Alexandre Spinelli também, várias diversidades. Isto. As crianças me surpreendem, incrível. Assim, eu fico assim... Sim, então, olha, bacana desse programa, aqui, que eu tenho aprendido tanto nesses tempos, e vocês estão me incentivando a ler também os livros mais para adolescente. Tá sendo ótimo isso. E o livro esse aí que você está lendo? Esse aqui é o livro A Fera em Mim, que conta a história do príncipe e da Bela. Conta tudo o que aconteceu na vida dele até chegar no conto que todo mundo conhece da Disney, né? Que ele é enfeitiçado. Antes. Isso, conta toda a história dele antes e fala muito sobre os sentimentos que ele sentia quando ele estava sozinho lá no castelo dele, depois de ele ser enfeitiçado. É bem diferente. Eu nunca tinha ouvido essa história e eu achei bem interessante. Porque a gente não pensa do ponto de vista, a gente vai acusando, né? Vai acusando. Aí, ninguém vê como que foi a história da Chapeuzinho Vermelho, da mãe do Chapeuzinho Vermelho. Ninguém pensa como que foi a história do ponto de vista da fera. Então, aí tem um ponto de vista psicológico também? Tem. Ele conta muito sobre o que ele está sentindo em muitos momentos difíceis. Aí você passa a compreender o personagem. E ao momento que você passa a compreender o personagem, você passa também a buscar compreensão dentro de você mesmo. Por isso o nome A Fera em Mim. Né? E quem que é o autor? É Serena Valentino. Então esse livro, como é que foi a primeira leitura tua desse livro? Eu tô terminando ele ainda, mas eu achei que é um livro que você tem que pensar bastante com ele, porque você sempre analisa a história pelo lado da princesa. E nesse lado você analisa o sofrimento dele. Isto. Porque ele gosta dela, mas ele tem medo de magoar ela. E ele sofre quando ela vai embora também. Tem toda essa história. E você me falou que você... Como é que é a história que você leu antes em PDF? É a mesma história, só que eu não tinha o livro físico. Eu estava lendo ele no celular, que eu baixei. Sei. Porque é mais fácil, né, do que você tá carregando para cima e para baixo o livro. O celular tá sempre no bolso. Até acabar a bateria. Até acabar a bateria. Mas eu li mais da metade dele já no celular, que eu acho que é mais fácil, né? É mais prático, porque você está indo, às vezes está esperando um ônibus, está esperando alguma coisa, você já fica lendo ali. Já o prazer tátil, né? Não se compara. De ler o livro, dar um cheiradinho. Sentir o livro, cheirar, virar a folha, né? Uma coisa assim que só quem é leitor, assim, né, entende. O Caetano Veloso fala do prazer tátil, de sentir um livro na mão, né? Ler numa rede, ler em qualquer lugar. Mas essa possibilidade é importante que a gente leia. Você lê livro no celular também? Só que eu prefiro mais o livro físico do que... Antes eu lia bastante online, e aí hoje em dia eu acho que eu leio mais, porque não se compara, é muito diferente. Eu também prefiro o físico, porque que nem no celular muitas vezes você pega e se distrai com outra coisa, né? Chega coisa e você chega mensagem, chega notificação e daí você quer ver, né? E você perde daí o rumo da história. Se desconcentra. E esse livro aqui, você comprou agora, e você está comparando o livro do celular com esse aí? Ou Sim. É igual?
Ele é a mesma história, mas eu prefiro muito mais assim. Abraçar o livro. Eu prefiro o livro físico do que em computador, celular. Eu também sempre fui. E hoje não é tão difícil, mas como era quando eu era criança, de conseguir um livro. Porque quando eu era criança não tinha. Então eu tinha que emprestar pouquíssimos livros e pouca qualidade de livro. Eu lia mais quantidade. E não tinha, não era tão acessível. Depois eu aprendi a frequentar a biblioteca, daí pronto. Mas agora, além da biblioteca, que vocês têm uma biblioteca na escola, vocês estão... qual que é a escola que você estuda? É a Padre Carlos. Padre Carlos, e a tua? Colégio de Integração. Integração. Então, lá nas escolas tem biblioteca? Tem. Tem uma biblioteca. Então, vocês podem... Acessível, que vocês podem entrar. Não adianta ter escola que tem biblioteca, mas não é fechada, né? Mas no caso de vocês, podem ir lá, pegar livro e tal. E também tem as estantes do Pega Aí, que podem emprestar, que pode pegar, né? Todos os lugares tem espalhados pela cidade inteira. Pode ir lá emprestar o livro, ler, quando lê, termina de ler, devolve lá, né? Devolve na caixa, não pode devolver na estante. Então, é muito bacana. E a poesia que você pode ler pra gente, da Edito Zeto? O nome da poesia é Se todos os homens me amassem, se as guerras acabassem, se as corrupções terminassem, se os irmãos se abraçassem, se a natureza não fosse destruída, se houvesse amor pela vida, se não houvesse tanta ferida, se eu fosse uma pessoa mais querida. Pessoa mais querida? Espera aí, esse ser sou eu, é você. Depende de nós, a nossa vida. Que lindo. Mais um poema da Edito Zeto, uma autora que tem vários livros aqui, ela mora aqui na cidade. E eu quero desejar para vocês muitas leituras ainda, muitos livros, e que ainda vocês vão voltar aqui no programa para a gente conversar mais ainda sobre os próximos livros que vocês estiverem lendo. Me contem sempre dessa leitura, eu gostei muito de conversar com vocês, espero que tenham gostado de vir aqui. Eu agradeço a participação de vocês aqui no programa e principalmente porque saibam que vocês estão, além de serem as leitoras, estão também estimulando outras pessoas a lerem também. Muito obrigada. Obrigada. E ficamos por aqui. Na próxima semana, segunda-feira, às 2h, mais um encontro do Bando da Leitura com vocês. Muito obrigada.